Olá! Hoje a gente vai fazer um bolo chamado bolo nuvem. É um bolo muito gostoso de chocolate sem farinha. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai pegar uma forma de fundo removível de 23 centímetros de diâmetro. Vamos pegar um pincel, uma manteiga amolecida e vamos untar com manteiga as laterais e o fundo. Só isso. Pode colocar a manteiga em cima do papel manteiga também. Eu cortei um disco de papel manteiga com o fundo da forma, tá? E tô colocando ele aqui. Ó. Vou untar as laterais e vou deixar a forma pronta para colocar o bolo. Toda vez que vocês forem fazer um bolo, por exemplo, são vários ingredientes, é legal ver se tem tudo em casa. Porque já aconteceu comigo muitas vezes de começar a preparar um bolo e faltar um ovo, ou não ter a quantidade suficiente de farinha. Então é super importante para o sucesso de todas as receitas fazer primeiro a mise en place. Então a forma já está untada e agora o próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de água numa panela, vou colocar um bowl de inox e vou despejar o chocolate meio amargo picado. Esse foi picado com a faca, mas você pode usar em gotinha também. Eu vou colocar o chocolate e a manteiga amolecida. Vou levar essa panela com esse banho-maria ao fogo, deixar ela ferver bem de leve, sem encostar no fundo do bowl. Assim o chocolate e a manteiga vão ficar bem derretidos. Cuidado para não queimar o chocolate. Muitas vezes, assim que a água ferve, você já pode desligar o fogo, porque só o calor da água fervendo faz o chocolate derreter até o final. Então, eu vou deixar aqui, pegar um pouquinho de calor e vou começar a organizar os outros ingredientes. No outro bowl, eu vou colocar 2 ovos inteiros e 4 gemas. Nessa receita vão 6 ovos, então eu falei 4 gemas porque eu separei aqui as 4 claras desses ovos, as gemas eu coloquei nesse bowl juntamente com 2 ovos inteiros. Eu vou pegar um fouet e vou começar a bater esses ovos. Vou colocar nesse bowl também 1/3 da quantidade do meu açúcar da receita e vou bater. Vou fazer uma espécie de uma gemada. Nesse mesmo bowl onde eu bati 2 ovos, 4 gemas, eu vou ralar a casca de uma laranja. Eu vou aromatizar esse ovo aqui com as raspinhas de uma laranja. Esse ralador é ótimo porque ele não deixa pegar a parte branca da laranja, que é a parte amarga. Então vocês vão ralar só a parte verdinha ou a parte amarela da laranja para não amargar. Então é um bolo de chocolate sem farinha, com bastante gosto de laranja. E laranja e chocolate é a combinação perfeita. Nessa gemada eu vou colocar uma colher de Cointreau, ou vocês podem colocar um outro licor de laranja, como o Grand Marnier, por exemplo. Então, estando bem batidas as gemas com os ovos, o Grand Marnier, as raspinhas e o açúcar, eu vou deixar aqui de lado e vou ver como que ficou o meu chocolate derretido com a manteiga. A água já começou a ferver, então eu vou misturar com delicadeza aqui, tomando cuidado para não queimar as mãos no bowl. Ele está terminando de derreter, eu vou voltar para fazer uma outra parte do bolo, que é bater as claras em neve, que é ela que vai dar a estrutura a esse bolo nuvem. Aqui eu tenho as 4 claras e vou pegar o bowl da batedeira, que tem que estar super limpo. Por quê? Às vezes, se a sua clara não crescer, é porque tem alguma gordurinha ou alguma sujeira no bowl, ou
pode ter caído um pouquinho da gema, que a gema do ovo ela é mais gordurosa. Então presta atenção se as claras estão bem transparentes, né, sem vestígio de gema. E a gente vai levar para bater. Quando ela começar a espumar e começar a crescer, eu vou colocar o açúcar. Clara em neve, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente bater demais, ela seca e solta água por baixo. Então não fica legal. Então assim que ela crescer e ficar durinha no bowl, ela está pronta para ser usada no bolo. As claras começaram a espumar, já deram uma crescida, então eu vou colocar o restante do açúcar para fazer um merengue francês. O chocolate já está todo derretido com a manteiga. Eu vou levar para minha bancada, que eu vou misturar esse chocolate derretido na minha gemada com laranja. Aqui então eu tenho os ovos batidos, as gemas, e vou começar a colocar o chocolate dentro desse ovo. Como o chocolate não está muito quente, não se preocupe que ele não vai cozinhar as gemas, tá bom? Coloca metade, bate bem com o fouet. Bom, aqui então eu tenho essa mistura pronta, vou tirar as claras em neve da batedeira. Olha como ela tá durinha. Agora eu vou misturar tudo, as claras batidas com açúcar, com essa mistura de chocolate, ovos e gemas. Toda vez que a gente coloca a clara em neve numa preparação, a gente tem que colocar aos poucos para ela não cair, tá? Porque a ideia é ela dar uma inflada nessa torta, nesse bolo de chocolate. Assim que eu tiver incorporado toda a clara no meu chocolate derretido, eu vou colocar na forma e vou levar ao forno 180 graus por 35 minutos. Aí depende do seu forno, né? Cada um conhece o seu. Então, pode ser que no seu forno a temperatura não esteja tão acurada e dê um pouco menos ou um pouco mais. Vamos ver. Olha, de baixo para cima, até incorporar toda a clara. Agora eu vou passar para a forma. Ela cresce, esse bolo cresce, ele fica fofinho e depois ele dá uma caidinha, tá? Mas não tem problema, porque na cobertura desse bolo, depois que ele estiver frio, a gente vai fazer um chantilly e vai colocar por cima polvilhado com cacau. Então vou levar ao forno por 35 minutos. Agora meu bolo tá pronto, o bolo nuvem, ele cresce e dá uma baixadinha no meio. Vou levar ele para a bancada que ele tem que dar uma esfriada para colocar a cobertura. O meu bolo saiu do forno e ele tem que esfriar para decorar, porque a gente vai colocar por cima chantilly. Eu não posso colocar o chantilly no bolo quente. Então eu vou levar ele para uma área mais fresquinha da minha cozinha para ele esfriar. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês como fazer um bom chantilly. Como eu estava falando para vocês, um bom chantilly tem que ser feito com creme de leite estupidamente gelado e sempre creme de leite fresco.
Então, o que eu fiz? Eu deixei na geladeira bem geladinho, eu peguei o bowl da minha batedeira e coloquei no freezer. Então, ele está super gelado. A chance do seu chantilly dar errado quando você tiver com o creme de leite estupidamente gelado e o bowl praticamente congelado é zero, vai dar super certo. Então eu vou colocar aqui o creme de leite e vou levar para bater na batedeira. Quando ele começar a crescer, eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Vou colocar uma gotinha de baunilha. O bolo nuvem, ó, ele sempre dá uma afundada no centro, mas não tem problema porque a gente completa com chantilly. É bom dar uma soltadinha, uma capinha nas bordas. Apoiar num copo alto. E agora eu vou decorar com chantilly. Eu vou pegar um pouquinho de cacau em pó, colocar numa peneirinha e vou salpicar sobre o chantilly. Se eu tivesse mais chantilly, eu colocaria até um pouquinho mais para ele ficar mais altinho. Se você gostou da nossa receita de bolo nuvem, dá o seu like, se inscreve no nosso canal. Qualquer comentário, dúvida ou sugestão, estamos à disposição.